a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os seus lagares. Repita após mim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, e então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os seus lagares. Aleluia. Quando nós honramos a Deus, nós temos a oportunidade de sermos provedores no reino de Deus. Temos a oportunidade de sermos provedores na casa de Deus. Quando nós honramos ao Senhor, a palavra de Deus se cumpre na nossa vida e Ele não vai deixar que falte nada da nossa casa. A prosperidade não é ter tudo, prosperidade é não ter ausência de nada. Diga glória a Deus. Vira aí para o teu irmão, diga assim: prosperidade não é ter muito, é não ter falta de coisa alguma. E em nome de Jesus você não terá falta de coisa alguma na sua casa. Que a bênção do Senhor chegue nos teus celeiros, chegue na tua casa, na tua dispensa, na obra das suas mãos, e o Senhor te abençoe. Quando nós honramos a Deus, nós vivemos a bênção do Senhor. Honrar a Deus é colocar a Deus em primeiro lugar, é separar o primeiro para Ele. E nessa noite nós podemos honrar a Ele com as nossas ofertas e dízimos. E eu quero te convidar a se colocar de pé e a separar já uma oferta de honra ao Senhor. Que você possa separar o seu dízimo, a sua oferta. Você pode fazer a sua contribuição através do Pix, através de cédulas ou através da maquininha de cartão. Glória a Deus. Dá uma olhadinha ali em volta. Olha ali para o seu irmão e diga assim: só isso que vai ofertar? Pergunta para ele. Amém? Que você possa entender que quando você vem à casa de Deus, você deve honrar o Senhor com a sua oferta, com o seu dízimo, que você possa honrar a casa do Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé, pelo menos em respeito a Deus e a essa casa, em nome de Jesus. Pai querido e eterno, nós estamos aqui, nós queremos honrar ao Senhor, queremos honrar a Ti com aquilo que o Senhor tem nos dado. Reconhecemos que o Senhor é o nosso provedor. Quando nós devolvemos a Ti o nosso dízimo, nós estamos reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, que toda boa dádiva e todo dom perfeito provém do Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida e nem divagação. Nós estamos cumprindo aquilo que diz Deuteronômio 8,18: antes te lembrarás de que o Senhor teu Deus é quem te dá força para adquirir riqueza. Nós reconhecemos, Senhor, que não é a nossa habilidade, não é a nossa força, mas, Senhor, é a bênção do Senhor sobre nós, é o favor do Senhor, é a tua graça sobre nós, e por isso nós devolvemos a Ti através de dízimos e através de ofertas. Pai, recebe, Senhor. Nós queremos honrar a Ti, não apenas em palavras, mas em obra e em verdade. Senhor, que o Senhor receba a honra que lhe é devida, a glória que lhe é devida, o lugar que lhe é devido, em nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus. Saia do seu lugar, traga a tua oferta, honre ao Senhor os seus dízimos e ofertas. A bênção do Senhor esteja sobre ti, sobre a tua família, sobre a tua casa.
significado. Pai querido, nós lemos aqui a Tua palavra e pedimos a Ti, Senhor, que Tu fale ao nosso interior, fale conosco. Ó Deus, como é bom nós estarmos na Tua presença, como é bom, Senhor, estarmos na Tua casa. Senhor, esse lugar não é outro a não ser casa de oração. Esse lugar não é outro a não ser, Senhor, ajuntamento dos santos, assembleia dos santos. Aqui está a Tua igreja, aqui está a Tua noiva. E nós pedimos a Ti, Senhor, que Tu abra o nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso coração, ilumina o nosso entendimento, traz luz, traz revelação. Senhor, tira o comichão dos nossos ouvidos, que nós não sejamos seletivos naquilo que queremos ouvir, mas possamos ouvir aquilo que Tu tens a falar, aquilo que Tu queres dizer e aquilo que Tu queres comunicar conosco. Fala, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, todos igualmente. Glória a Deus. Nós somos uma geração, a geração da internet, a geração da velocidade da informação, do TikTok. Isso é bom, mas ao mesmo tempo é ruim, pois nunca antes se deu tantas vozes a todo tipo de gente e a todo tipo de pessoa. É incrível como todo mundo tem algo a dizer na internet. É incrível como tem tantas vozes falando nesses últimos dias. E nós, muitas das vezes, ficamos nesse emaranhado de vozes e não sabemos a quem dar ouvido, a quem dar crédito. E nós, muitas das vezes, estamos sendo influenciados por vozes que não são vozes guiadas por Deus ou dirigidas pelo Espírito de Deus. São vozes enganadoras, são vozes que muitas das vezes vão nos persuadir para uma vida errada, para uma vida fora do propósito de Deus. E nesses dias, nos dias em que tem tantas influências digitais, todo mundo uma opinião formada sobre tudo, e não é a música do Raul Seixas. Todo mundo tem algo a dizer, todo mundo tem uma opinião. Se sai um vídeo, você vai ver um monte de gente gravando um vídeo em cima do vídeo do outro, falando e dando o seu contraponto, dando a sua opinião. E nós estamos vivendo uma era muito perigosa, onde muita gente tem sido influenciada por opiniões de pessoas e por vozes enganadoras, por vozes que não são vozes da palavra de Deus, não são vozes do Espírito de Deus, são vozes que vêm misturado com um evangelho, mas um evangelho misturado, um evangelho misto, e não é um evangelho puro, e por não ser puro, acaba contaminando as nossas vidas. A internet, em alguns casos, como nós temos visto em alguns países, ela tem definido até mesmo eleições presidenciais, e isso já tem sido motivo de atenção na vida de muitos políticos. E nós temos visto que essa gama de vozes, esse monte de gente que está falando um monte de coisa, onde tem tantas vozes, tantas falácias, são pessoas que estão influenciando o comportamento e a opinião das pessoas, e influenciando até mesmo o comportamento do povo de Deus. E nunca se fez tão necessário, nesses últimos dias, um dom espiritual chamado dom de discernimento. Nós estamos vivendo em dias onde nós precisamos ter discernimento espiritual para saber discernir as vozes. É incrível que a palavra de Deus, ela trata de uma situação
ocasião onde o rei que era temente a Deus, Josafá, era um rei que temia ao Senhor, que derrubou os postes ídolos. Ele fez uma aliança errada, começou a andar com alguém errado, e o nome desse camarada era Acabe, o rei Acabe. E em certa ocasião Acabe fala para Josafá e diz assim: olha, você vai sair comigo na guerra ou não vai? Ele falou: vou, mas vamos consultar primeiro um profeta do Senhor. E Acabe diz o seguinte: olha, tem um profeta aqui, o nome dele é Micaías, só que esse cara nunca profetiza o que é bom aos meus ouvidos. Ele sempre tem uma palavra contrária, ele sempre me confronta, ele nunca tem uma palavra boa para me dar. E Josafá disse: olha, não diga ao Senhor assim, vamos consultá-lo. Então, quando Micaías, o profeta de Deus, está prestes a entrar na presença de Acabe e de Josafá, alguém chega no pé do ouvido dele e diz assim: olha, todo mundo profetizou que Acabe vai vencer essa guerra. Todo mundo diz que ele vai para a guerra e vai vencer e vai prevalecer. Se trata de profetizar igual. E quando Micaías entra na sala, a primeira coisa que ele diz é assim: olha, certamente Deus é contigo e você vai vencer. E Acabe diz: olha, quantas vezes eu já te disse para que você não profetize a mentira, mas fale a verdade ao meu respeito. E aí Micaías começa a liberar a palavra de Deus. Eu vejo o povo do Senhor como ovelha sem pastor, e você caindo no campo de batalha, e alguém vai lá e dá um soco na boca de Micaías, diz a palavra de Deus. O profeta de Deus recebeu um soco na boca como salário, como recompensa de profetizar aquilo que Deus havia mandado ele profetizar. Irmão, ser profeta, ser voz de Deus nesses dias não é muito fácil, porque nós muitas das vezes vamos falar aquilo que as pessoas não estão dispostas a ouvir. O nosso coração tem uma inclinação a querer ouvir pessoas que nós concordamos com a linha de pensamento delas. Nós não queremos ouvir as pessoas que nos confrontam. Nós não queremos ouvir muitas das vezes pessoas que vão contra os nossos caminhos, contra as nossas vontades, contra aquilo que nós estamos fazendo. Nós queremos que alguém apoie a nossa linha de pensamento. E hoje em dia, nós estamos vivendo esses dias, o qual a palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas teriam comichões nos ouvidos. As pessoas teriam comichões nos ouvidos. Abra, por favor, a sua Bíblia, dá uma seguradinha ali. E abra a sua Bíblia lá em 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, no verso 2, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado para pregar em tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo, e acredite vocês, esse tempo já chegou, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, comichões nos ouvidos, se ajuntarão de mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos, e eles recusarão dar ouvidos à verdade, voltando-se para as fábulas e para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, e suporta os sofrimentos, e faz a obra de um evangelista, e cumpra plenamente o seu ministério. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: olha, vai vir dias em que as pessoas não vão suportar ouvir a verdade da palavra de Deus. Virão dias onde as pessoas não vão querer mais ouvir a verdade do Evangelho. Eles vão se cercar de pessoas que vão falar coisas que têm a ver com seus desejos, com seus anseios,
com as suas cobiças. E acredite vocês, nós estamos vivendo esses dias. Hoje em dia tem gente que está selecionando que tipo de mensagem quer ouvir, que tipo de igreja quer frequentar. No passado, antes, nós pregávamos a verdade do Evangelho, as pessoas se entristeciam e se arrependiam e diziam: eu vou mudar de vida. Hoje em dia as pessoas, elas se entristecem e saem da igreja e procuram outro ministério, porque elas não querem ser confrontadas, elas não querem ouvir a verdade do Evangelho, elas estão sendo guiadas por vozes de espíritos enganadores, por vozes de espíritos que não vêm da parte do Senhor. Um evangelho misturado, um evangelho misturado com coaching, um evangelho misturado com determinadas coisas que tem a ver com antropocentrismo e não com cristocentrismo. O eu está no centro. As mensagens têm muito a ver com o eu. Olha, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer na sua vida. Mas as pessoas não estão mais dispostas a ouvir a verdade do Evangelho. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E elas estão enfadadas a andar debaixo de um espírito de engano. É incrível como algumas igrejas que não tem mais o ensinamento da palavra, só tem profecia e revelação atrás de profecia e revelação, e as pessoas estão sendo enganadas. As pessoas estão indo lá porque elas querem pegar os atalhos, elas não querem pegar o caminho de Deus, elas querem pegar o atalho. Então elas estão dando ouvidos muitas das vezes a espíritos enganadores. Eu nunca me esqueço quando nós tínhamos um culto à tarde e nós fazíamos programa de rádio, e os nossos cultos da tarde eram cultos lotados. E uma certa ocasião veio uma irmã, e essa irmã começou a trazer revelação para todo mundo que estava presente naquele culto da tarde. Quando o Espírito do Senhor disse assim: vai lá e põe a mão e repreende o espírito de engano. Vai lá e põe a mão. Quando eu coloquei a mão, eu falei: em nome de Jesus. Ela já manifestou e colocou as duas mãos para trás. Eu creio piamente em profecia, eu creio no dom da revelação, da palavra de conhecimento. Eu creio, irmão. Mas em muitos lugares as pessoas estão dando lugar a espíritos enganadores. E eu me lembro que nós expulsamos aquele espírito maligno. Só que antes de expulsar, o demônio disse: olha, ela acha que ela é um vaso de Deus, mas sou eu que coloco as mãos na vida das pessoas e estou amaldiçoando a vida das pessoas. Pare para pensar, meu irmão, quantas pessoas foram enganadas, quantas pessoas estavam acreditando que se tratava de uma palavra da parte de Deus, mas se tratava de um espírito enganador, levando essa pessoa ao erro. E como eu disse a respeito de Acabe e Josafá, Micaías tomou um soco na boca, no queixo, e foi colocado dentro de uma prisão. E ele falou assim: o rei Acabe disse: olha, sustente esse homem com pão e água até que eu volte. E Micaías disse: se você voltar, o Senhor não falou através de mim. Se você voltar, não foi Deus que me usou. E diz a palavra de Deus que eles foram para a guerra. E ao irem para a guerra, Acabe, ele se disfarça, ele tira suas vestes reais e coloca outro tipo de veste. E diz a palavra de Deus que um arqueiro
atirando a esmo a sua flecha, acertou Acabe e ele morreu no campo de batalha. Porque quando a palavra é de Deus, a palavra se cumpre. Quando a palavra vem da parte do Senhor, meu irmão, passa o tempo que for, a palavra de Deus vai se cumprir, porque ela não volta vazia, mas ela prosperará para o propósito pela qual ela foi liberada. Meus irmãos, isso serve de alerta para nós não andarmos debaixo de espíritos de engano. Como que eu faço para não andar debaixo de espírito de engano? Eu preciso estar verificando e tendo discernimento espiritual. Qual é o espírito por detrás daquele ensino que está sendo liberado? Abra por favor a sua Bíblia em João, capítulo de número 6. Jesus vai ensinar algo aqui importante. João, capítulo de número 6, versículo 63. João 6, 63. Aleluia, glória a Deus. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e... Diga comigo, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então olhe para o seu irmão que está aí do seu lado, diga assim: por detrás de cada ensino existe um Espírito por detrás. Jesus está dizendo: a palavra que eu tenho vos ensinado, o ensinamento que eu tenho vos ensinado é Espírito e vida. Ele vai te fortalecer, Ele vai te levantar, Ele vai te dar vida. A palavra de Deus vivifica. Alguém pode dizer glória a Deus? Levante a sua mão para cima e diga assim: eu preciso ter discernimento espiritual. Eu não posso ouvir qualquer baboseira. Eu não posso ficar ouvindo qualquer tipo de pessoa. Eu não posso dar ouvido a qualquer tipo de falácia, porque aquilo que eu ouço vai entrar no meu coração mais cedo ou mais tarde. Por isso você, irmão, não pode ficar dando ouvido à fofoca. Jesus, ele fez algo incrível com os seus discípulos. E eu vejo uma sabedoria de Jesus assim maravilhosa. Ele chega para os seus discípulos e diz: quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos começaram a dizer: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um grande profeta. E vocês que andam comigo, quem que vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sabe o que isso significa, meu irmão? Não importa o que os outros estão falando, o que importa é a revelação que nós temos daquilo que Jesus está comunicando conosco. Para alguns, Jesus era um profeta, para alguns, Jesus era um qualquer, mas para aqueles discípulos, ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Irmão, eu não estou nem aí com o que as pessoas pensam ao meu respeito. O que me importa é aqueles que caminham ao meu lado, aqueles que estão perto de mim, aqueles que estão perto de mim e dizem que eu sou quem? Sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus. A palavra de Deus diz que Eliseu, ele vivia passando por uma determinada cidade, e em determinada ocasião uma mulher disse assim para o seu marido: vamos construir um quarto, vamos colocar uma cama, um candeeiro, porque eu vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Sabe, queridos, para muita gente você não presta, mas aqueles que andam do seu lado sabem quem você é. Diga glória a Deus. Olhe para alguém que está perto de você, diga assim: em nome de Jesus, não importa o que as pessoas dizem a respeito de você, o
ao teu respeito? O que Deus diz ao teu respeito? Você é filho amado, você é servo do Deus Altíssimo, você é escolhido do Senhor. Não importa o que as pessoas dizem ao teu respeito, meu irmão, a reputação é algo que as pessoas dizem ao meu respeito, o caráter é algo que Deus diz ao meu respeito. O que importa é o que Deus fala ao meu respeito e ao seu respeito. Na boca de muita gente você não presta, mas na boca de Deus Ele diz: esse aí é o meu escolhido. A palavra de Deus diz que Saulo, ele era um perseguidor, ele era um matador de crente, até o dia que ele teve um encontro com Deus. E no dia que ele teve um encontro com Deus, a palavra do Senhor diz que Paulo ele perdeu a sua visão, ele ficou cego por alguns dias. E Deus aparece para Ananias e diz assim: Ananias, você conhece a Saulo? Conheço, matou Estevão, matou um monte de crente. Pois bem, esse aí é para mim um vaso escolhido. Ei, irmão, olhe para alguém que está perto de você e diga assim: para alguém você não presta, mas aos olhos de Deus você é um vaso escolhido. Quem está entendendo, levanta a mão e já glorifica a Deus. Meu irmão, pare de ouvir o que os outros estão dizendo, pare de ouvir o que os outros estão falando. O que importa é o que Deus está comunicando. Não importa o que os outros falam a respeito desta casa, não importa o que os outros falam a respeito da Manaim, do ministério. O que importa é o que Deus está falando a respeito desta casa. Deus tem liberado palavras nesse lugar. Eu não estou nem aí com aquilo que os outros estão pensando, eu estou preocupado com aquilo que Deus está falando. E o que Deus está falando são palavras que são espírito e vida. Levanta a sua mão para cima e diga: em nome de Jesus, eu vou me fortalecer na palavra do meu Jesus. Quem crê nisso, diga aleluia. Aleluia. No Monte da Transfiguração, sabe o que aconteceu? Alguns dos discípulos estavam com Jesus quando apareceu Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. E diz a palavra de Deus que Jesus ele se transfigurou-se, e do céu se ouviu uma voz dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. O que Deus estava dizendo? Não é mais hora de ouvir a lei e nem os profetas, é hora de ouvir ao meu filho Jesus. Levanta a sua mão para cima e diga assim: chegou a hora de ouvir a Jesus. Levante bem alto a sua mão e declare: eu quero ouvir a Jesus, eu quero ouvir a palavra do meu Jesus, eu quero ter um relacionamento com Ele. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1, põe lá, diz assim: tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala através de Cristo Jesus. Cadê o texto? Hebreus 1, versículo 1, é isso? Tendo Deus outrora, havendo Deus antigamente falado muitas das vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Sabe quem é o Filho? Filho é o Verbo vivo, é a palavra encarnada, é a palavra viva. Levanta a sua mão para cima e diga assim: Jesus é o Verbo vivo. E sabe o que a palavra de Deus diz ao meu respeito e ao seu respeito? Que nós somos cartas vivas. Carta é a continuação do verbo. A carta é a continuação do verbo. Jesus é
sua voz, nós vamos ser cartas vivas nessa terra. Diga aleluia. Olhe para o seu irmão que está aí do seu lado, diga assim, em nome de Jesus: não se deixe enganar. Nesses últimos dias Deus quer falar com você. Amém. Para de querer viver de recado. Quem muito vive de recado não tem relacionamento. Você já parou para pensar? Quem já brigou em casa? Levanta a mão aí. Seja honesto e confessa o seu pecado. Levanta a mão. Quem já brigou? Sabe o que é engraçado? Quando o marido briga com a mulher, ele joga os filhos no encosto. Fala para a tua mãe. Não é assim? Você briga, fica sem falar, e aí você fala assim, ó, avisa lá, e ela está ouvindo tudo. Avisa ela lá, fala para ela lá, fica mandando recado. Só vive de recado quem está de mal. Só vive de recado quem não tem relacionamento. Nesses últimos dias Deus está chamando a sua igreja para um relacionamento vivo com Ele, para que nós possamos ouvir a sua voz, para que nós não sejamos mais enganados, nós não andemos mais debaixo do espírito de engano. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo de número 4, versículo 1. Aleluia. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando o quê? Ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas e demônios. Acredite, nós estamos vivendo nesse tempo. O tempo que nós estamos vivendo é tempo onde muitos estão se apostatando da fé, estão abandonando a fé, estão se esfriando na fé. Nessa semana aqui circulou aí na internet o vídeo de um cara que servia a Deus e servia a Deus com humor, era o tal de pastorzão. E ele dizendo o seguinte: esse cara, ele simplesmente apostatou da fé e virou inimigo da fé. Por que ele virou inimigo da fé? Porque agora ele não somente abandonou a fé, mas como está perseguindo a fé de outros cristãos. Ele está dizendo: olha, eu não pedi para Jesus morrer na cruz no meu lugar. Eu nunca pedi para Jesus morrer na cruz em meu lugar. Quem viu esse vídeo aí circulando? Levanta a mão. Ninguém viu, só eu. Quem viu esse vídeo? Levanta a mão. Glória a Deus. É sinal que os irmãos estão um pouco na internet. Isso é bom. Mas o fato é que um camarada que outrora servia a Deus, pregava o Evangelho, alguém que servia a Cristo, andava nos caminhos do Senhor, agora está perseguindo a fé cristã. Agora se apostatou totalmente da fé, e isso não acontece da noite para o dia, vai se esfriando. Tem gente que vai se esfriando na fé, começa a abandonar determinadas práticas cristãs, por parar de dar ouvido a Deus, e começar a dar ouvido a pessoas na internet, começam a parar de servir a Deus. Tem gente que parou de congregar, parou de ter compromisso com a igreja, porque acredita que não precisa de igreja para servir a Deus. É o famoso desigrejado. Nós estamos vivendo em dias que tem muita gente falando muita coisa, dizendo: olha, você não precisa dizimar porque o dízimo é da lei. Mas o dízimo veio antes da lei. O dízimo veio da fé, veio de Abraão. Abraão veio 4 gerações antes de Moisés. Nem existia lei. E Moisés deu o dízimo a Melquisedeque. E quando ele dizimou a Melquisedeque, Melquisedeque deu para ele pão e vinho, representando o sacerdócio de Cristo. Em Hebreus fala sobre isso.
fala que Jesus é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que não tem antecedente de dias e nem fim de dias. Só que muitas pessoas estão dando ouvidos a fábulas, a espíritos enganadores. Muitas pessoas estão vivendo em uma época onde ela está dizendo: olha, se não é bom, cancela, corta relacionamento. Você não vai ver isso nas escrituras sagradas. A Bíblia diz que como homem, como ferro ao ferro, assim é o irmão ao seu irmão. Porque como ferro afia o machado, assim também o irmão no relacionamento com o seu irmão. Nós estamos vivendo numa época onde as pessoas cancelam umas às outras. Se alguém pisa no seu calo, você não dá a oportunidade de perdoar e nem de restaurar o relacionamento. Você não entende que Deus está, através de uma pedagogia, te ensinando a ser parecido com Jesus, a perdoar como Jesus perdoou. É por isso que nós estamos vivendo em uma geração que tantos casamentos estão se findando, porque as pessoas, se elas não conseguem perdoar, é melhor cancelar, é melhor tirar da vida. E algumas pessoas estão fazendo isso, estão cancelando umas às outras, quando na realidade a palavra de Deus diz: se possível, tende paz com todos. Nós estamos vivendo numa época que alguém está dizendo na internet: se não te faz bem, corta. Se não te faz bem, sai de perto. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus nunca mandou cancelar ninguém, não mandou nem cancelar os inimigos. A Bíblia diz que se o seu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Se tiver sede, dá a ele de beber. Fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. É difícil ouvir isso nos dias atuais. É difícil ouvir que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. É difícil ouvir que o marido precisa ser homem e não ser um homem desconstruído. Difícil. Nós estamos vivendo em dias em que os valores estão sendo invertidos. E se nós não tivermos discernimento espiritual, nós vamos ser engolidos por isso. Nós vamos ser enganados por esse falso ensinamento, esse falso evangelho. Esse evangelho que olha para você e diz: você é lindão de Jesus. Você é especial. Não, meu irmão, nós não somos especiais. Nós somos pecadores que servimos a um Deus cheio de graça e misericórdia. Graça é o favor que Deus me dá que eu não mereço. E a misericórdia é Deus abolir o castigo que eu merecia. Eu e você merecíamos o inferno, mas a misericórdia de Deus se renova a cada manhã sobre a nossa vida. Olhe para o seu irmão que está aí do seu lado e diga assim: eu acordei e me levantei, porque o Senhor me sustentou, e a sua misericórdia se renovou sobre a minha vida. Alguém pode levantar a mão e adorar esse Deus? Nós servimos a um Deus bondoso, nós servimos a um Deus que é cheio de graça e misericórdia, que o seu amor dura para sempre, mas a sua ira dura só um momento, mas o seu amor dura para sempre. Meu irmão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando. Nós estamos vivendo em dias em que, se nós dermos ouvidos a qualquer tipo de ensinamento, a qualquer tipo de voz, nós podemos ser engodados em um engano muito grande. Olhe para alguém que está perto de você e diga para ele: quem
você está ouvindo? A quem você escolheu ouvir é aquele que você vai escolher obedecer. Quando Adão havia caído no paraíso, Deus estava lá, no lugar do encontro, no lugar marcado, no lugar do relacionamento, mesmo depois que eles pecaram. Você acredita que Deus já sabia que eles tinham pecado? É claro. Nosso Deus é um Deus onisciente, conhece todas as coisas, sabe de tudo. Mas Deus estava lá para se relacionar com o homem. E Deus pergunta para Adão: Adão, aonde você está? E Adão diz o seguinte: olha, eu vi que eu estava nu, tive medo e me escondi. O que Deus pergunta para Adão? Adão, quem que você ouviu? Adão, quem te disse que você estava nu? Quem que abriu seus olhos para aquilo que eu não abri os seus olhos? Sabe, irmão, nós estamos vivendo em dias em que tem gente que tem o olho aberto e fala assim: eu estou com o olho aberto, eu não sou bobo. Mas quem que você está ouvindo? Você está ouvindo Deus? É Deus que abriu o teu olho? Porque a serpente abriu os olhos de Adão e de Eva. Adão e Eva não sabiam que eles estavam nus. Deus não havia aberto os olhos dele. Mas quando eles desobedeceram e passaram a ouvir a serpente, eles pararam de estar no lugar do encontro. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que quando a gente começa a dar ouvidos a outras vozes, nós paramos de ter o nosso encontro com Deus. Nós paramos de ouvir a Deus. Nós paramos de nos relacionar com Ele. Paramos de ir na igreja porque começamos a dar ouvidos a pessoas erradas. Começamos a dar ouvidos a conversas erradas. Começamos a ouvir gente que está debaixo de um espírito de engano, não está debaixo de um espírito de vida, de um espírito que é da parte do Senhor. Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas se aquilo que você está ouvindo está produzindo morte, está produzindo esfriamento espiritual, se as conversas que você tem na sua casa, no pé do ouvido, estão tirando de você a força de trabalhar na obra de Deus, estão tirando de você a motivação de servir a Deus, deixa eu te dizer, não é o Espírito de Deus que está por detrás dessas conversas, é um espírito de engano. A palavra de Deus vai dizer que Ananias e Safira, eles consentiram no seu coração: vamos vender a nossa propriedade e vamos trazer aos pés dos apóstolos, vamos trazer como oferta ao Senhor. Mas eles começaram a conversar em casa, e tem determinadas conversas que não vai produzir vida, vai produzir morte. Tem determinadas conversas que não vai aproximar você de Deus, mas vai te afastar do propósito de Deus. E diz a palavra que eles chegam a Ananias primeiro para oferecer, e diz: olha, nós vendemos a propriedade e trouxemos aqui, mas ele reteve parte da oferta que ele havia proposto. E o apóstolo Pedro olhou para Ananias e disse assim: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração e mentisse ao Espírito Santo? Ele estava dizendo: você não está mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito de Deus. Você não está mentindo para mim, você está mentindo para Deus. Aqui estão os homens que vão carregar o teu corpo. E ele caiu morto.
gente volte a ter temor pelas coisas do Senhor. Meu irmão, em nome de Jesus, não dê lugar às falácias de Satanás. Satanás tem enchido o coração de muitas pessoas. Satanás tem enchido o coração de pessoas aqui, ó, com conversinha. E eles se disfarçam de boa intenção, como se disfarçou com Jesus. Pedrão chegou para Jesus e disse: Jesus, não morre na cruz não, fica com a gente aqui, por favor. Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás, o que tenho eu contigo? Sabe, tem gente que vem com uma conversa mole, uma conversa que está com uma boa intenção, mas por detrás existe um espírito de engano, por detrás existe um espírito que está agindo, e nós precisamos ter discernimento espiritual para ouvir a voz de Deus nesses dias. Levante a sua mão ao céu e diga assim: em nome de Jesus, que nessa noite o Espírito de Deus possa nos dar discernimento espiritual, para que possamos ouvir a voz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Isaías 30, versículo 21. Isaías 30, versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: esse é o caminho, andai nele. Se vos desviardes, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Repita após mim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra por detrás de ti, que está por detrás de ti. Deus, aleluia, louvado seja Deus. Se você, olha meu irmão, olha para cá, se você está ouvindo atrás de você a palavra, é porque você já errou o caminho. Se você está ouvindo por detrás de você a palavra, é porque você já se desviou do propósito. Porque Deus, quando Ele fala face a face conosco. Quando Deus Ele fala de frente conosco. E se Deus está falando para você: olha, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, volta, retorna, é porque você em algum momento tomou a frente de Deus. Em algum momento você tomou decisões aonde você não esperou ouvir a voz de Deus, e você se apressou, você se adiantou, e Deus está falando: retorna, regressa, volta pelo caminho, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Deus está insistindo conosco, Deus está insistindo com essa igreja: não se perca no caminho, não pare no caminho, retorne para o propósito, retorne para a minha presença, ouça a minha voz. Eu estou querendo te trazer para perto, assim como uma galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Eu estou tentando trazer vocês de volta para mim, diz o Senhor. Olhe para alguém que está aí do seu lado e diga assim: pare de tomar a frente de Deus. A palavra de Deus diz que o povo, quando estava no deserto, Deus guiava aquele povo de dia numa coluna de nuvem e à noite numa coluna de fogo, e eles tinham que seguir. Quando a nuvem levantava, o povo armava o acampamento e começava a seguir. Meu irmão, se você está ouvindo a voz de Deus, e Deus dizendo: ei, para aí, volta pelo caminho, volta a fazer as obras que você fazia antes. Ei, se você se perdeu no caminho, Deus está
levanta-te da onde caíste e volta às práticas das primeiras obras. Volta, é porque você se adiantou, é porque você acelerou o passo, você tomou a frente de Deus, e Deus está dizendo: volta hoje. Aleluia. Alguém pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Isaías 45:2. Veja só o que diz Isaías 45:2. Eu irei adiante de ti. Aonde que Deus vai? Ele vai adiante e endireitará os caminhos tortos, e quebrará as portas de bronze, e despedaçará os ferrolhos de ferro. Sabe o que isso significa, meu irmão? É que Deus precisa estar à frente. Nós precisamos deixar Deus nos conduzir à frente. Quando Deus disse para Josué: ei Josué, santifique o povo, porque o lugar que vocês vão passar, o caminho que vocês vão passar, vocês nunca passaram antes. É um caminho novo. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão colocar os sacerdotes, e a arca da aliança vai à frente, e eu vou abrir o rio Jordão, e vocês vão passar a seco. Sabe o que isso significa, meu irmão? Nós precisamos deixar Deus tomar a frente. Olha aí para o seu irmão, diga assim: pare de querer tomar a frente de Deus. Olhe para outro irmão, já jurou desse, diga assim: em nome de Jesus, Deus está querendo endireitar os caminhos tortos. Quais são os caminhos tortos? Os caminhos que eu mesmo aplanei, que eu mesmo escolhi, o caminho que eu mesmo decidi trilhar. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o final dele conduz à morte. Há caminhos que para nós parece ser direito, mas está levando à morte. Ananias e Safira acharam que eles iriam ter algum ganho em reter parte do recurso, mas mal sabia que eles estavam trilhando um caminho de morte, porque pararam de ouvir a Deus e deixou Satanás no chão para si. Meu irmão, pare de dar ouvido à voz da serpente, pare de dar ouvidos à voz de gente fofoqueira, de gente que fala pelos cotovelos. Pare de dar ouvidos a determinadas vozes na internet. Volte para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios: aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e descansado do temor do mal. Levante a sua mão para cima e diga assim: aquele que me der ouvidos habitará tranquilo, seguro e descansado do temor do mal. Meu irmão, pare de insistir em coisas que Deus não tem mais para você. Existem algumas pessoas que Deus é quem tirou do seu caminho. Pare, deixa o passado para trás. Deixa o passado para trás. O passado pode ter sido até bom, mas o passado não te pertence mais. Deus tem algo novo preparado para você. Deus tem pessoas novas preparadas para você. Pare de se lamentar por aqueles que foram. Pare de se lamentar por aqueles que não estão mais na sua história. A palavra de Deus narra a história de Terá, pai de Abraão. Em Gênesis capítulo 11, no versículo 26 ao 27 em diante, conta a história da família de Terá. E Terá teve 3 filhos: Abrão, Naor e Arã. E diz a palavra de Deus que Terá partiu de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Mas algo aconteceu
acontece no meio dessa jornada? Arã, seu filho, ele morreu, ele faleceu. E diz a palavra de Deus que, por coincidência ou não sei se em homenagem a Arã ou não, Terá, ele estava indo em direção a Canaã, mas parou na cidade de Arã e se hospedou ali e ficou naquele lugar. Ele ficou em Arã, parou no meio do caminho por causa de uma perda. Quem sabe você está aqui hoje por causa de algumas perdas, algumas frustrações, algumas decepções, algumas pessoas que saíram da nossa vida, gente que a gente amava. Você parou no meio do caminho, mas Deus tem ainda um propósito com você. O propósito com você não termina em Arã. O propósito com você é Canaã. Diga glória a Deus. Levanta a sua mão para cima e diga assim: em nome de Jesus, se algo deu errado no caminho, eu não vou parar. Diga: se algo deu errado na minha trajetória, eu não vou parar. O meu destino é Canaã. O meu destino é a promessa. O meu destino é o propósito de Deus. O meu destino é aquilo que o Senhor preparou para mim. E diz a palavra de Deus que Terá, ele parou ali. E porque ele parou ali, sabe o que Deus tem que fazer? Deus tem que levantar uma próxima geração que não vai parar. E quem é a próxima geração? É Abraão. Que no capítulo 12, Deus aparece a Abraão aonde? Em Arã, aonde a família dele havia parado. E Deus disse assim: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e tu serás uma bênção. Então partiu Abraão como o Senhor havia falado. Diga glória a Deus. Vira aí para o teu irmão, diga assim: o inimigo está querendo fazer você parar, mas Deus está dizendo: avança, continua, não para não. Olha para alguém que está aí do seu lado, diga assim: não para, não para, não para. Amém, irmão? Não para não. Não para não. Não para, não para. Porque algo deu errado. Porque algo não está funcionando da maneira que você imaginou. Porque você se frustrou. Porque você teve perdas no caminho. Não pare. O teu destino é Canaã. Diga glória a Deus. Vira para alguém que está aí do seu lado e diga assim: Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito. Você precisa se lembrar da palavra que Deus te deu, que Ele confiaria algo grande em suas mãos, e que exigiria de você coragem, exigiria de você coisas, renúncias. E Deus está dizendo: eu estou renovando as suas forças hoje. Eu derramo sobre ti a mesma unção sobre Abraão, que não parou em Terá, que não parou ali em Arã, mas continuou caminhando até ver o propósito de Deus cumprido. Levante a sua mão, igreja. Levante a sua mão, Manaim. Não pare, não pare, não pare. O teu destino é Canaã.
ouvir a voz de Deus.